aqui para dar aula de língua portuguesa, certo? Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo e eu gostaria que vocês abrissem na página 48 do nosso livro, tá bom? Hoje vamos iniciar o capítulo 2, que está intitulado Um Passeio no Parque. Neste capítulo, você vai ver como os cartazes de conscientização ajudam a tornar a cidade melhor. Por meio deles, as pessoas entendem a importância de colaborar para que as regras sejam cumpridas e os direitos garantidos. Você vai estudar ainda o uso de mais algumas letras para a formação das palavras. Na página 48 e 49, se vocês observarem, tem uma imagem aí de algumas crianças. E vocês sabem como é o nome desse lugar que elas estão? Elas estão em um parque, ó. Tem alguns brinquedos, tem um balanço, tem um cantinho aí que as meninas estão brincando com areia, tem um escorrego. Você costuma brincar nesse tipo de lugar? Você costuma brincar em alguma praça, em algum parque de diversões, que tem perto do seu bairro, de onde você mora? Vocês conhecem alguns desses lugares aqui, de onde nós moramos, da nossa cidade de Mossoró? Eu conheço várias praças aí, como essa que está aí na imagem. Eu conheço alguns lugares como esse que está aí na imagem. Vocês conhecem? Vocês acham que esses lugares que vocês conhecem, eles são bem cuidados, eles são limpos ou não? E se não são bem cuidados, se são sujos, se os brinquedos estão quebrados, o que é que vocês acham que a gente pode fazer para recuperar, para melhorar esse ambiente? Agora, eu gostaria que vocês passassem para a página 50, certo? Na página 50, na conversa vem, diz assim: os parques e as praças são frequentados por todos nós. Por isso, devemos cuidar deles. O que podemos fazer para que as pessoas respeitem e preservem os lugares da cidade? Registre a seguir. Esses parques, essas praças são lugares públicos que são para todos usarem, certo? São de livre acesso para todos brincarem, para todos correrem, fazerem o que quiser. Mas a gente sabe que se não cuidarem desses espaços, que se as pessoas que frequentam esses espaços não cuidarem, esses espaços irão se desgastar, né? Irão ser destruídos, irão ficar feios, sujos. E vocês acham que o que é que a gente pode fazer para conscientizar, para chamar a atenção das pessoas para cuidar bem desses espaços, para cuidarem bem desses espaços? O que é que vocês acham que a gente pode fazer para que as pessoas respeitem esses ambientes, para que as pessoas tratem esses ambientes, cuidem bem? O que é que vocês acham que a gente pode fazer para que as pessoas respeitem esses lugares? Vocês vão colocar aí na conversa bem, vão registrar a ideia de vocês, certo? Ainda na página 50 diz assim: cartaz para conscientizar. Além de serem utilizados para passar informações e avisos, os cartazes podem conscientizar a população sobre determinados assuntos ou convencê-la a participar de alguma ação. Na cidade de Tone, as pessoas estão organizando uma campanha de conscientização contra o vandalismo no Parque do Gafanhoto. Veja a seguir o cartaz que foi criado para que todos compreendam a importância de preservar esse espaço. O cartaz de conscientização serve para que as pessoas que leiam esses cartazes, que vão ler esses cartazes, elas passem a pensar melhor naquele aviso que está sendo dado, para que elas venham absorver na mente delas, certo? Aquele recado que está sendo dado e venham respeitar, né? Venham meio que cumprir aquele recado, venham pensar no que elas estão fazendo. Elas vão se conscientizar, certo? Nesse cartaz aí, é um cartaz que fizeram na cidade de Tone, certo? Era uma campanha de conscientização contra o vandalismo. O que é o vandalismo? Vocês sabem o que é? A gente vai ver já já. No cartaz diz assim: o parque é de todos nós. Chegou a hora de dizer não ao vandalismo. Vamos proteger o Parque do Gafanhoto das ações de vandalismo. Você pode ser um herói e denunciar as atitudes de pessoas que prejudicam a beleza do nosso parque. Para isso, use o telefone da prefeitura
138. Se a gente cuidar, todos podem usar. Uma campanha da Associação Amigos do Parque do Gafanhoto. Esse cartaz aí é um cartaz de conscientização para aquelas pessoas que estão praticando vandalismo no parque, estão destruindo. O que é isso, tia? O que é o vandalismo? Vandalismo é quando pessoas agem de forma errada para destruir um determinado local, para estragar de alguma maneira um parque, um lugar público, através de quebrar as coisas, os objetos. E esse cartaz aí é uma campanha das pessoas que moram nessa cidade aí, na cidade de Tônia, para combater isso, para que as pessoas venham respeitar melhor esse parque aí do Gafanhoto. Na página 51 diz assim: para entender o texto, questão 1. Qual é o objetivo desse cartaz? Ou seja, para que ele serve? A tia acabou de falar aqui. Na questão 1, vocês vão colocar para que serve esse cartaz, certo? Na questão 2, diz assim: você sabe o que é vandalismo? Converse com o professor e os colegas e escreva a resposta com suas palavras. A tia falou aqui que o vandalismo é quando as pessoas agem de forma errada, estragando algum local, algum lugar, algum objeto, destruindo aquele local. E isso é o vandalismo, certo? Vocês vão colocar com as palavras de vocês na questão 2. Questão 3. Em que locais cartazes como esse poderiam ser encontrados? Quais os locais que vocês acham que a gente poderia encontrar cartazes de conscientização? Aí mostrou um lugar que é o parque, né? E as praças. Mas qual outro local vocês acham que pode ser encontrado esses cartazes? Questão 4. Você já observou algo que foi vandalizado em sua cidade? Converse com o professor e os colegas sobre essa experiência. Conversem aí na casa de vocês a respeito de vocês terem visto algum lugar com ato de vandalismo, com que esteja destruído, que esteja alguma coisa quebrada, que alguém fez algo de errado naquele lugar, que destruiu aquele lugar. Vocês vão conversar aí na casa de vocês com seus familiares sobre essa experiência, certo? Questão 5. Qual das atitudes representadas abaixo ajudam a preservar os lugares da cidade? Circule a imagem correspondente. Tem duas imagens aí. Tem dois tipos de atitudes nessas imagens. Vocês vão circular a imagem que representa um ato de preservar os lugares da cidade. A primeira imagem, se vocês verem, eles estão limpando o parque, certo? E na segunda, tem uma criança jogando lixo no chão. Qual das imagens é a imagem que representa a preservação desse lugar? Vocês vão circular. Passando para a página 52, a gente vai começar a ver agora a respeito da letra H. Essa letrinha aqui, ó, certo? Na atividade Mão na Massa, diz assim: observe novamente o cartaz, contorne as palavras que têm a letra H. Vocês vão voltar lá no cartaz que a gente acabou de ler e vão circular as palavras que contêm a letra H, seja no início ou seja no meio delas, certo? Agora, copie-as a seguir de acordo com a orientação. No primeiro quadro, vocês vão copiar as palavras com a letra H no início. Algumas palavras iniciam com essa letra. Vocês vão copiar essas palavras que no início tem a letra H. No segundo quadro, vocês vão copiar palavras com a letra H no meio, certo? As palavras que tiverem a letra H no meio, vocês vão copiar no segundo quadro. Questão 2. Converse com os colegas e o professor sobre as palavras que você copiou e classificou. Depois, responda o que você descobriu sobre a letra H. Gostaria de dizer algumas coisas a vocês a respeito da letrinha H. As palavras que têm a letra H no início, ele tem o som de mudo, certo? O H ele não emite som. A palavra hora, se vocês perceberem, o H está no início da palavra. Quando ele está com uma vogal, como H, O, ele não tem o som, ele fica com o som da vogal, certo? Por exemplo, H, se lê A, HI, I, HU, U e assim por diante.
Sempre que ele vier no início da palavra, ele não vai ter som. Então, na questão 2, vocês vão observar as palavras que vocês copiaram, certo? E depois vão responder o que a gente descobriu. Primeiro, o H tem o som mudo, certo? Quando ele vem em uma palavra que ele está no meio, quando o H vem no meio de uma palavra, por exemplo, a palavra aí que tem lá no cartaz, chegou, certo? Se vocês perceberem, ele vem depois do C. C-H-E. O C com H vai fazer o som de sh, sh, certo? Quando junta com o E fica chegou, certo? Che. C mais H faz o som de sh. Outro exemplo, a palavra gafanhoto. Se vocês olharem nessa palavra, tem o N e depois tem o H. O N mais o H, ele vai ter o som de nhe, nhe. Quando junta com uma vogal, por exemplo, na palavra gafanhoto tem N-H-O. Então vai ter o som de nhó, nhó. Dessa forma, quando ele é unido ao C, ele tem CH, sh, som de sh. Quando é o N e o H, tem nhé. Então, quando a gente junta, por exemplo, com a vogal O, o N e o H fica em nhó. Quando a gente junta o C e o H com o E, fica xé. Então, essas são duas coisas importantes que a gente observou agora a respeito da consoante H, da letrinha H, certo? Na questão 3, tem assim. Você conhece outras palavras que iniciam com a letra H? Escreva-as abaixo das figuras. Tem algumas figuras aí. A primeira figura é de um homem. A palavra homem inicia com a letra H. H-O-M-E-M, homem, certo? Hipopótamo também inicia com a letra H. Helicóptero, harpa, hambúrguer e hospital. Vou colocar as palavras aí que representam essas figuras em cada linha dessa aí, certo? Questão 4. Acrescente a letra H nos espaços e veja o que acontece. Olhem só que interessante essa questão. A primeira palavra é a palavra cama. Quando a gente acrescenta o H aí depois do C, ela vai ficar chama. Lembra que a tia falou que a letra C com a letra H tem um som de sh? Então, quando a gente coloca o H depois do C, junto com a vogal A, ela vai ficar cham. E aí forma a palavra chama, certo? A segunda palavra aí é a palavra K. Quando a gente põe o H depois do C, vai ficar chá. A gente coloca aí o H entre o C e o A, então vai ficar chá. A próxima palavra é a palavra fila. Além do C e do N, o H, quando a gente junta com outra letrinha, que é a letrinha L, tem um som também diferente. Vamos ver como é que fica aí na palavra. Na palavra fila, quando a gente coloca o H após o L, fica o som de li, li. Então, a palavra fica filha, filha. O L, o H e o A tem o som de lha, certo? Na palavra galo, da mesma forma, quando a gente coloca aí o H depois do L, fica galho, galho. Então, vocês vão fazer aí com todas essas palavras, colocando o H sempre no meio delas, certo? Questão 5. Agora, o desafio é escolher um par de palavras da atividade anterior e criar uma frase. Depois, ilustre a frase que você criou. Vocês vão pegar duas palavras aí dessa questão 4 e vão criar uma frase. Tem que ser uma frase que faça sentido. Não vão pegar as palavras e juntar e pronto, não. Tem que ser uma frase bem escrita que faça um sentido, certo? Depois de vocês escolherem essas palavras e fizerem a frase, vocês vão ilustrar essa frase que você criou aí nesse quadro, certo? Passando aí para a página 54... Na questão 6 diz assim: ligue as imagens às palavras correspondentes. Nessa questão aí, a gente vai ver agora a letra M e a letra N, certo? Tem algumas imagens aí, certo?
Primeiro tem a imagem de um martelo, depois o nariz, depois tem a imagem da noite e depois tem a imagem de mato, certo? De um mato. Vocês vão ligar essas figuras às palavras que representam ela. Por exemplo, martelo. Vocês vão identificar qual palavra representa essa figura, martelo, e vão ligar até a figura, certo? Nariz, nariz. Vocês vão ligar, identificar onde está a palavra nariz e vão ligar até a figura. Noite, noite. Vocês vão novamente ler, identificar. Sempre vocês vão tentando ler para vocês praticarem a leitura, começarem a conhecer algumas outras palavras, certo? E a palavra mato, mato. Vocês vão ligar em todas elas na questão 6. Na questão 7 diz assim: preencha os espaços a seguir com vogais e ilustre as palavras que você formou. Tem algumas palavras aí, vocês vão preencher com vogais, certo? Por exemplo, se vocês colocassem a vogal A na primeira palavra, ficaria como? M-A, ma, L-A, lá, ma, lá. Vocês vão escolher as vogais e vão sempre preenchendo aí, certo? Com as vogais e formando as palavras. Depois vocês vão ilustrar as palavras que vocês formaram aí, tá certo? A nossa atividade se encerra por aqui, mas lá na página 55 tem uma questão, que é uma questão que vocês devem fazer também, uma questão extra que vocês devem fazer em casa, certo? Na questão 8 diz assim: recorte de jornais, revistas ou outros materiais, palavras com as letras M e N. Depois, cole-as abaixo, conforme indicar. Ó, no primeiro quadro tem assim, letra M ou N no início da palavra. Vocês vão recortar palavras que tem a letra M ou N no início delas e vão colar aí. No segundo quadro, a letra M ou N no meio da palavra. Vocês vão recortar de revistas, de jornais, palavras que tem a letra M ou N no meio. E no último, vocês vão colar aí palavras que tenham a letra M ou N no fim da palavra, certo? Pronto, encerrando essa atividade, a nossa aula de língua portuguesa se encerra por aqui, certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato com as tias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima aula. Lembrando que é sempre muito bom a gente ser educado, a gente tratar bem as pessoas e cuidar daqueles ambientes que a gente frequenta, sempre manter limpo, sempre ter cuidado para não destruir, para não danificar, certo? Isso deve fazer parte de nós como seres humanos, ser pessoas educadas, certo? E com boas maneiras, certo? Fiquem aí agora com um vídeo bem legal que a tia preparou para vocês, que a tia colocou aqui para vocês. É uma música que fala a respeito de ter boas maneiras, certo? Atenção na brincadeira, palavrinhas mágicas vamos usar. É muito divertido aprender e brincar. O que digo pra agradecer? Obrigado. Quero pedir algo pra alguém, por favor. E se eu fiz algo de errado, me desculpe. E quando alguém me fala oi, eu digo oi também. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado, com licença, tudo bem? Essas são as palavrinhas mágicas. O que digo pra agradecer? Obrigado. Quero pedir algo pra alguém, por favor. E se eu fiz algo de errado, me desculpe. E quando alguém me fala oi, eu digo oi também. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado, com licença, tudo bem? Essas são as palavrinhas mágicas. Como é lindo ter boas maneiras. Preste atenção na brincadeira. Palavrinhas mágicas vamos usar. É muito
mágicas vamos usar. É muito divertido aprender e brincar. Ei, pessoal!